Shalom pessoal, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Hoje eu quero estar fazendo uma leitura sobre um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo número 2, versículo número 18, na parte A do texto, que nos diz assim: E disse Yahvé Deus. Antes de dar sequência a este vídeo, convido você a se inscrever no meu canal, curta, compartilhe este vídeo. Bem, a leitura que eu fiz foi baseada numa tradução literal que está no interlinear do Dr. Edson Frei Francisco, né? Onde essa leitura no texto em hebraico diz assim: Vayomer Yahweh Elohim, né? Que numa tradução daí literal pode ser E disse Yahvé Deus ou E disse Adonai Deus. Mas o que eu quero estar compartilhando nesta ocasião é como nós podemos fazer uma análise verbal de um verbo que ocorre dentro de determinadas partes, assim, de uma estrutura do texto hebraico. Por exemplo, nesta leitura que eu fiz aqui, o verbo que ocorre dentro desta primeira cláusula é a palavra vaiomer, que traduzido literalmente significa e disse, ou e ele disse. Bem, para fazermos uma análise verbal de um verbo e podermos compreender a sua estrutura dentro da gramática hebraica, dentro da estrutura do texto hebraico, qual é a forma que ele ocorre, nós precisamos primeiramente compreender e analisar ele dentro de alguns princípios fundamentais estabelecidos pelas regras gramaticais da estrutura da língua hebraica. E aqui eu já deixei pronto na lousa alguns princípios fundamentais para compreendermos assim qual é a forma que os verbos ocorrem. E dentro destes princípios nós podemos analisar qualquer tipo de verbo então, como este qual fiz a menção, que é vaiomer, que ele se encontra aqui, ó, nesta forma no texto hebraico de Gênesis 2:18, na primeira oração, na primeira cláusula do texto. Dentro de uma análise verbal, nós devemos analisar primeiramente qual é a raiz dele. A raiz dele é uma raiz triconsonantal que está aqui, ó, amar. Qual é o tronco, a ação que ele expressa, no caso, dentro do texto. Aqui o tronco, a estrutura do texto hebraico, a gramática hebraica trabalha com 7 troncos verbais. E este verbo aqui ocorre no tronco chamado kal, que indica uma ação ativa simples, comumente assim de forma superficial. Qual é a forma que ele se encontra? A forma que ele se encontra é a forma vaiktol, por causa desse prefixo aqui, ó, esta partezinha aqui, ó. Então esse prefixo aqui, no caso, é ligado na raiz, ele forma então, ele lança o verbo numa forma da temporalidade do aspecto verbal vaiktol. Qual é também a pessoa, o gênero e o número que este verbo se encontra? Ele se encontra então na terceira pessoa do masculino singular, né, que significa ele. Qual é a função que este verbo desempenha dentro do texto? Ele desempenha a função, no caso, de uma linha principal da narrativa histórica, ou seja, esse tipo de ocorrência aqui, quando um verbo ocorre com este tipo de prefixo aqui, ó, ligado a ele está indicando aqui a abertura, no caso, de uma narrativa histórica dentro da estrutura do texto. E qual é o significado básico da raiz, no caso, deste verbo aqui? A raiz básica é dizer ou falar. Por isso que o texto começa dizendo assim: e ele disse, ou e ele falou. Mas comumente é traduzido como e ele disse. E daí vem a sequência. Então, esse padrão aqui no caso é uma forma básica que se pode utilizar para poder compreender qual é, no caso, tipicamente a estrutura em que um verbo se encontra dentro da estrutura do texto hebraico ali ao qual ele está ocorrendo. Esses princípios que são fundamentais para podermos assim fazer uma análise verbal, no caso ali dentro do texto ao qual estaremos lendo dentro do seu referido contexto. O que eu queria compartilhar nesta ocasião era isso, sobre como fazer uma análise verbal de um verbo que ocorre dentro do texto hebraico. Deus abençoe sua vida e até um próximo vídeo.